Wide receivers. Bom, temos uma situação interessante entre wide receivers aqui pra gente falar, principalmente da situação de elenco. Julian Edelman, Sanu, N'Keal Harry, o que mais que a gente tem aí? Me lembrem. Odzelski, Meyers, Jacob Myers, basicamente esse é o grupo. Bird, que chegou free agents. E isso que chegou agora. Se você pôr no papel, é um bom grupo de wide receivers. Você tem o N'Keal Harry, que é mais grandão, você tem o Sanu, que é mais longo, você tem o Edelman, que faz o que todo mundo sabe fazer, você tem o Meyers, que apareceu como uma boa opção em bons momentos no ano passado, que tem teto para evoluir. Só que não funcionou esse grupo no ano passado. Essa que é a questão, né? É um bom grupo, mas que não conseguiu jogar. Então, assim, Arthur, esta classe de draft de wide receivers é muito boa. Todo mundo fala que é se não for a melhor, é uma das melhores. Que você não vai precisar só primeiro, segundo round encontrar gente boa. Você vai encontrar gente boa mais para trás do draft também. Agora a questão toda como a gente falou na questão dos defensive ends, a gente vai conseguir entender como o Bill Belichick pensa dessa classe, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se a gente realmente precisa de receivers. Eu acho que, por exemplo, o Sanu é um jogador que vai evoluir nesse segundo ano dele. Mas a gente vai conseguir entender muito da cabeça do Bill Belichick também nas escolhas de wide receiver, de como que ele vai trazer, de que tipo de jogador ele vai trazer, né? Eu já acho que é primordial a gente trazer um wide receiver nesse draft, até por conta do futuro da franquia. Sanu não é mais jovem, Edelman já passou dos seus 33 anos, então a gente já precisa endereçar o futuro na posição. E essa classe, sim, quando eu estava estudando, lendo os prospectos, eu fiquei abismado em comparação com as outras posições, assim, não tem nem o que comparar. A classe de wide receiver desse ano, sem dúvidas, é a melhor, é uma da melhor classe de wide receivers do século, se duvidar. Na minha opinião, a gente tem no mínimo 15 nomes de wide receivers que são top 100 desse draft, no mínimo, assim, por baixo. Então a gente tem que aproveitar essa classe para já projetar o futuro e também já ajudar na nossa situação atual. Rodolfo, uma outra coisa, a gente ainda falando dessa situação, desse grupo que a gente já tem. O Brady deu entrevista esses dias falando do negócio do que a gente comentou muito em podcast ano passado, da história de que ele tem que confiar do cara para ele soltar a bola, que tem toda essa questão do Brady que a gente brincava sempre que tem que sair primeiro, jantar, para depois beijar, o Brady não sai beijando de uma vez, sempre tem aquelas coisinhas do Brady. O quanto isso pode ter feito esse grupo de wide receivers terem problema, porque o ano passado, a gente teve tanta gente nova no grupo de wide receivers, basicamente só tinha o Edelman ali. Porque o N'Keal Harry era primeiro ano, o Sanu chegou, o Meyers também chegou, o Odzelski chegou, só tinha basicamente o Dorsett e o Edelman. Dorsett é um jogador que tentou outros anos e não conseguiu quebrar essa confiança, conquistar essa confiança do Brady, e o resto, um bando de jogador que chegou novo. O quanto será que essa coisa do Brady de não querer trabalhar com os caras, sei lá, que ele inventa na cabeça dele, não pode ter feito esse grupo de wide receivers não ter jogado bem? Eu acredito que foi uma somatória de coisas e essa também é uma das coisas. Tanto que em alguns momentos você via meio que um jogador jovem um tanto aberto e o Brady preferia não passar ou esperar ele abrir mais ainda, e daí acabava tendo que fazer aqueles scrambles para a direita dele e jogar fora. Ele fez uma 850 vezes na última temporada. Então eu acredito que esse fator também é uma coisa que ajudou com o desempenho fraco do nosso ataque, mas é um dos muitos fatores que não deram certo, né? Os receivers também tiveram alguns problemas de rota, muitos problemas com drop, inclusive o Edelman. Então eu acho que esse é um dos problemas, né? Acho que o torcedor do Patriots adora o Brady e as pessoas em geral tendem a não falar mal dele, mesmo em momentos que ele merece ser criticado, né? Mas eu acho que ele foi também um fator de problema no ataque na última temporada, embora ele não tenha sido muito ajudado. Mas como o Arthur frisou, acredito que esses problemas de receiver podem ser sanados já nesse draft, com tantos nomes bons. E como você falou, nosso corpo de receivers em nome não é ruim. Então acredito que o acréscimo de mais um ou dois nomes, quem sabe, e mais a evolução dos caras, conhecendo o playbook com mais um ano, acho que as coisas podem andar um pouco melhor, né? É um ataque um pouco mais simples, porque o Steedham é jovem ainda, então vai ter muito screen esse ano.
E outra coisa também, vamos entender o quanto simples esse ataque vai ficar sem o Brady, sem o sistema que o Brady implementou em 20 anos de Patriots. O quanto eles vão ter que simplificar, e simplificar por causa do quarterback, que acaba ajudando muitas vezes o wide receiver, porque ele consegue, não tem muito aquele negócio do Brady começar a berrar as paradas dele e todo mundo tem que saber o que o Brady quer que seja feito. Que não tô aqui, não me entendam mal, não tô aqui falando mal disso, não acho que isso era errado, mas acabava virando um problema para wide receiver. É muito clássico o assunto de wide receivers bons que iam para os Patriots e não conseguiam se adaptar do jeito de jogar. Muito por causa disso, do jeito que o Brady queria que as coisas acontecessem. Agora a gente não tem esse fator mais. Então eu acho interessante, quero muito ver como vai funcionar esses wide receivers. E como o Arthur falou, sim, tem que vir gente. Só quero entender que tipo de jogador que vai vir. Que o Bill Belichick e o Josh McDaniels entendem que falta para esse grupo de recebedores. Bom, do mesmo jeito de defensive ends, a gente vai falar os dois nomes juntos aqui, porque são dois nomes um pouco distintos um dos outros, que trazem estilos diferentes para complementar esse grupo de wide receivers dos Patriots. O primeiro nome é o Denzel Mims, de Baylor. Um jogador muito físico, forte, veloz, que gosta de ir pro fundo e tem um catch absurdo, né, Rodolfo? Você manda para ele pega a bola. Tem um catch radius que eles chamam, muito bom, que é uma opção muito boa para a gente pensar na situação de quarterback que a gente está, que aquela bola não vai precisar vir perfeita todas as vezes. Se ela vier um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, provavelmente o Mims agarraria, né? Sim, ele é um cara alto, né? Ele tem 1,90 m de altura e ele correu em 4,38 no 40 jardas dash lá, que é o teste do combine. Foi uma velocidade muito boa para o wide receiver, né? Geralmente a maioria corre ali para 4,5 e ele foi uma velocidade absurda. E como você falou, isso é bom para dar um alvo em profundidade, que é sempre bom para o quarterback ter mais opções, né? Você acaba preocupando mais os safeties, isso ajuda também no jogo corrida da equipe. Então ele é um cara que oferecia grandes possibilidades. Ele, como a maioria dos wide receivers que vem do draft, né? Ele não é um cara que correu uma árvore de rotas muito grande, né? Mas era assim com outros caras, como o DK Metcalf, ele se saiu super bem. Então eu acredito que se ele for uma escolha dos Patriots, embora ele esteja cotado para sair um tanto alto ali, talvez final do primeiro ou até metade do segundo, se ele for escolhido, ele vai oferecer ótimas possibilidades para os Patriots, né? Um cara com ótimo poder de catch, né? Pode jogar no alto para ele que ele ganha. Um cara que também, por ser muito rápido, consegue jardas após a recepção. Então, uma possibilidade ótima. Um cara que eu acho que Steedham ou Hoyer, sei lá quem vai ser titular, espero que o Steedham iria gostar muito. Só jogar na frente e torcer para ele ganhar de safety. Eu acho que ele seria, se vem, por exemplo, seria um complemento para esse grupo de recebedores que a gente tem. É por isso que eu falo que eu quero entender como que o Bill Belichick vai pensar nessa questão toda. Se você traz ele, você perdeu o Dorsett, que era em tese o cara que ia atacar o fundo, você traz ele para ser esse cara que vai atacar o fundo. Então ele é um cara XZ que joga nas pontas, basicamente. Então é um cara que ataca o fundo. Você tem o Edelman que trabalha mais curto, junto com o Meyers, por exemplo. Você tem o N'Keal Harry também, que é um cara mais fortão, quase que um tight end ali no canto. Você começa a entender que você tem todo tipo de recebedor para você trabalhar. Se, por exemplo, eles vão e trazem o KJ Hamler, de Penn State, que é o nosso outro nome, aí eu já começo a ver de um jeito um pouquinho diferente, que é um cara um pouco menor, rápido também, ágil, com uma árvore de rotas muito boa, que ele faz muito tipo de rota muito bem. Um catch um pouquinho menor, não é tão incrível no catch assim, mas um cara que consegue jogar muito no slot, que consegue fazer de tudo, Arthur, e consegue ser mais versátil para esse ataque. Ou seja, um cara como o Hamler seria muito no estilo do Meyers, que a gente viu, do próprio Edelman. Seria, de repente, para pensar no futuro, para começar a ter opções. Você não complementa tanto o seu grupo de receivers. Você já começa a achar que algumas peças precisam ser trocadas e não complementadas, né? Eu concordo com você. Eu não acho que o Hamler teria um teto para virar um wide receiver 1 na NFL assim nos seus primeiros anos de liga. Ao contrário do Mims, eu acho que assim, o Mims é um dos principais prospectos da classe desse ano, e pelas características que vocês muito bem descreveram, é um jogador que tem um potencial absurdo. Mas o Hamler é uma coisa que também me chama a atenção,
é seu número nos special teams. Aqui eu posso pegar para vocês, ele foi muito bem tanto no retorno de punts quanto no retorno de kickoffs. Ele aqui, na Universidade de Penn State, teve uma média de 21,3 jardas em 44 retornos de kick. E também retornou 37 punts. E a gente sabe o quanto isso faz diferença nos Patriots. O Gunnar Olszewski, por exemplo, só ficou no elenco final no passado porque retornava kickoff e punch. Então, para mim, esse é um ponto muito crucial do Hamler. Eu também gostaria de chamar atenção nessa classe de receivers, que é muito parecido com o que eu falei com os defensive ends, que a probabilidade de sobrar alguma opção dos Patriots na pick 23 é muito alta. Seja o Denzel Mims, talvez até o Justin Jefferson de LSU, são nomes assim que são cotados para sair por volta da pick dos Patriots. Então a chance de sobrar alguém é imensa. Agora resta saber, será que Bill Belichick vai querer utilizar novamente uma pick de primeira rodada em um wide receiver? A conferir.